Boa tarde, começa agora o CNA em Campo, o programa que fala direto com o produtor rural. Aqui você acompanha toda terça e quinta reportagens e entrevistas sobre a agropecuária brasileira. E veja os destaques de hoje. Senar realiza terceiro Fórum de Assistência Técnica e apresenta novo software para facilitar geração de dados. Prevenção e controle de doenças na pauta do Grupo de Sanidade Animal. E um diálogo do Senar com órgãos de controle trata de temas como transparência, governança e gestão institucional de risco. Uma tecnologia vai melhorar ainda mais a assistência técnica do Senar. Estamos falando de um novo software de monitoramento lançado no terceiro Fórum da Assistência Técnica e Gerencial, que começou nesta segunda e segue até quarta-feira em Brasília. O lançamento do Sisatec é o principal destaque do terceiro Fórum da Assistência Técnica e Gerencial do Senar. O evento reúne 115 profissionais que atuam na ATEG em todas as regiões do país. A nova ferramenta vai facilitar a coleta de informações produtivas e econômicas das propriedades. Com isso, o produtor rural terá mais segurança na tomada de decisão e os técnicos de campo poderão fazer análises no momento das visitas. Nós tínhamos uma realidade anterior que o sistema se propunha a analisar a atividade rural. E o novo sistema ele tem o propósito de, além de analisar a atividade rural, mas também de analisar a rede de assistência técnica. Então, tudo que ocorre, tudo que acontece na retaguarda, né, que permite a assistência técnica acontecer, esse novo sistema ele está abarcando. Durante os 3 dias de programação, o foco será o treinamento na parte operacional. Os participantes vão aprender a manusear o software em oficinas práticas com os gestores nacionais do sistema. Uma das principais vantagens da nova ferramenta será uma plataforma offline, que funcionará sem a necessidade de acesso à internet. A coleta de informações ela é feita nas propriedades rurais e a gente não pode ficar refém da internet. Então, uma das coisas que a gente priorizou é que esse trabalho ele seja feito de forma contínua e que não haja empecilhos. Então, o técnico, se ele tiver ou não uma conexão, ele continua o trabalho dele de coleta de informações normalmente. A novidade motivou os técnicos que atuam na assistência técnica e gerencial. Agora, além das ferramentas tradicionais que já eram utilizadas, como o caderno do produtor, eles terão à disposição uma tecnologia que oferecerá indicadores mais detalhados. Dessa forma, o cálculo do custo da produção será aprimorado e quem utiliza a metodologia do Senar conseguirá resultados ainda melhores. Isso vai dar um resultado bastante significativo, porque o técnico, juntamente com o nosso coordenador, vai perceber a evolução dos indicadores das propriedades e perceber se o produtor está realmente desenvolvendo de forma correta as tecnologias que estão sendo implementadas nas propriedades, e isso de forma sistematizada, mensalmente, com geração de relatórios executivos. Ele incorporou novas ferramentas, a questão produtiva, a questão de planejamento, né, e a agenda também do técnico de campo, com certeza vai otimizar muito mais o nosso trabalho e veio a melhorar o nosso trabalho e o desenvolvimento da assistência técnica. Inicialmente, o software vai atender 14 cadeias produtivas diferentes, como pecuária de corte, pecuária de leite, fruticultura e cafeicultura, mas poderá ser ampliado para outras atividades à medida em que houver interesse. Hoje, a assistência técnica e gerencial do Senar conta com 2.500 técnicos de campo e atende 60 mil propriedades em todo o Brasil. Com o Sisatec, a previsão é chegar a 100 mil propriedades até o início de 2018. Grupo de Trabalho sobre Sanidade Animal da CNA discute prevenção e controle de doenças em animais aquáticos e também mudanças na plataforma de gestão de dados da pecuária brasileira. A plataforma de gestão agropecuária reúne em um só espaço informações como produção, cadastro de propriedades e emissão de guias de trânsito animal. São 30 itens que, reunidos, traduzem a situação do rebanho em cada estado. As informações serão registradas em nível nacional para evitar desencontro de dados entre os números dos estados e do país. Os estados eles têm um universo muito mais amplo de dados. Tudo o que eles precisam fazer é que dentro desses universos de dados que eles têm, que eles cumpram
com a atualização, que eles se esforcem em atualizar pelo menos aquelas 30 categorias de dados que são necessárias para alimentar a plataforma e povoar com informações em tempo real. A plataforma online que vai unificar os dados em relação à gestão agropecuária no Brasil deve trazer efeitos positivos também junto ao mercado internacional. Na medida que o Brasil demonstra para os parceiros internacionais que ele tem esse poder de resolução, isso vai dar uma maior confiabilidade ao nosso serviço veterinário oficial de que a gente tem dados consistentes, confiáveis, e isso nos dá muito mais, isso é uma ferramenta de dar mais garantias de que a nossa certificação ela é real. E para o setor da piscicultura, a novidade é a produção de cartilhas com identificação de doenças e manejo sanitário de alevinos. Como são poucos produtores de alevinos que vendem para grande quantidade de produtores de engorda, é um ponto focal para enfermidades. Então, é fundamental controlar a parte sanitária na alevinagem. A cartilha proposta pela CNA vai alertar os aquicultores e piscicultores sobre como prevenir e controlar doenças na produção, com base na Instrução Normativa 4 de 2015, que entra em vigor em 22 de setembro. A ideia é formar duas cartilhas, uma para facilitar com muitas imagens, ilustrações, o reconhecimento dessas doenças. São doenças de notificação obrigatória na área da piscicultura. Então a ideia é formar uma linguagem simples, como se fosse um atlas realmente, onde eles podem identificar essas doenças que estão ocorrendo na produção delas. E uma delas, a outra, daí é um outro projeto, que é um projeto de monitoramento dos alevinos, né, dos cultivos dessas formas jovens, para que o trânsito hoje ele seja verificado e regulamentado, assim como a gente tem a regulamentação em outras cadeias produtivas, como aves, suínos e bovinos, onde é obrigatório exames prévios para permitir a movimentação daqueles animais. Transparência, governança e gestão institucional de riscos. Esses foram os temas de um evento realizado em Brasília pelo Senar, com a participação de órgãos de controle, como o TCU, o Tribunal de Contas da União. O segundo diálogo com os órgãos de controle da União veio estreitar o relacionamento e promover o alinhamento das ações gerenciais e de controle para aperfeiçoar a gestão do Senar. A proposta é capacitar os colaboradores e sensibilizar os administradores da entidade para as peculiaridades da sua atuação. O país está vivendo um momento que se faz necessário, não só os políticos, mas principalmente todos os cidadãos brasileiros, de entenderem que o país precisa ser passado a limpo. Qualquer que seja a sua função, qualquer que seja o seu grau de responsabilidade com essa nação, todos nós devemos contribuir para dar o exemplo e, por que não dizer, transformar esse país para que os nossos filhos amanhã tenham um novo ambiente para viver e, principalmente, ter orgulho dos seus pais. O ministro do TCU, Augusto Nardes, falou sobre governança e o ministro da CGU, Wagner de Campos Rosário, abordou ações de prevenção na transparência. Eles destacaram a relevância do tema dentro do Senar, que desempenha um papel fundamental na agropecuária brasileira. Entendo que o Senar, pela importância que tem no mundo do negócio e no treinamento, deve transmitir isso para que todos façam o mesmo, pelo fato de que a cidadania brasileira tem que aumentar a transparência como um todo diante dos fatos que vivemos nos últimos anos. Por mais que os recursos do Senar não sejam recursos públicos na sua origem, mas são recursos que são aplicados em prol da sociedade, em prol principalmente do agronegócio. Então é preciso que esses recursos estejam disponíveis e claros a sua aplicação para todo cidadão. Isso agrega valor à instituição, demonstra a seriedade dos seus diretores, de seus responsáveis, e isso não tem preço dentro de uma política de você ter um órgão sério e que tenha realmente toda a competência e toda a legitimidade para conduzir esses recursos e melhorar as atribuições da instituição. O seminário também vai permitir o aperfeiçoamento das ações de governança e transparência que já são realizadas pelo Senar há 25 anos. O Senar já tem os portais de transparência, já segue os indicativos da LDO em função de serem recursos controlados pelo TCU, mas eu acho que o mais importante nisso é a transparência para a sociedade. A sociedade precisa entender
o que o Senar faz e principalmente a eficiência do Senar. E não deixe de conferir o portal CNA Brasil. Na página você encontra notícias importantes para o setor, além de conhecer os projetos desenvolvidos pelo sistema CNA-Senar, como o Sindicato Forte, com diversos serviços para as entidades que representam o produtor rural. Você pode ver ainda artigos técnicos e boletins, como o do PIB, do agronegócio, que mostrou um crescimento de 0,36% em maio, com destaque para a atividade primária, agroindústria e agroserviços. E o CNA em Campo de hoje termina aqui. A gente se vê na próxima quinta-feira, ao 12:05. Até lá!